E aí galera, tudo bem? Esse daqui é o terceiro ano da linha Pixel no mercado de smartphones, mas a Google já provou que conseguiu unir bem a sua empreitada de hardware com software aprimorado. Hoje, com o mercado cada vez mais competitivo, a empresa trouxe melhorias e refinamentos em pontos bem legais, mas a usabilidade simplificada fica bem clara nesta nova geração. E é claro, se você vai acompanhar esse review, eu tenho dois recados. O primeiro é: tem muitos detalhes lá no canaltech.com.br na página especial do aparelho. Inclusive na ficha técnica dele vocês podem ter uma colinha com todas as informações. Os links estão aqui na descrição. Agora, bora lá conhecer o Pixel 3 e o Pixel 3 XL. Essa nova geração do Google Pixel é muito parecida com a anterior. Agora os celulares têm acabamento Gorilla Glass 5 nos dois lados e alumínio suave nas laterais. A traseira tem uma divisão entre um vidro também mais suave e uma parte áspera, que é para melhorar a ergonomia. A propósito, isso não funciona perfeitamente bem, então é bom ficar bem esperto para não deixar eles escaparem da sua mão. O Pixel 3 é claramente o mais confortável. Ele pesa cerca de 148 gramas e cabe no bolso da calça sem incomodar absolutamente nada, enquanto que o XL tem cerca de 184 gramas e é mais complicado para mãos e bolsos pequenos. Mas uma coisa é certa, escolha você aí o menor ou o maior, você vai ter um smartphone elegante e legal de ser utilizado. Ah, mas agora eles trazem certificação IP68. No ano passado, o nosso Google Pixel 2, por exemplo, não resistiu tomar um banho e foi meio que danificado. Então esse upgrade é muito bem-vindo. Só que a Google continua com aquela gaveta única para chip de operadora no formato nano. A entrada P2 para fones de ouvido segue caminhando para o limbo e o LED para notificações também não está mais presente. Esses dois caras têm botões apenas na lateral direita, inclusive o botão de ligar e desligar tem cor diferente em alguns modelos. E a gaveta para o chip de operadora fica aqui, na parte inferior. Aí no lugar da Google colocar um botão extra e dedicado para o Google Assistente, você pode simplesmente apertar o seu smartphone para falar com ele. Só que eu, por outro lado, prefiro usar esse recurso daí para silenciar as chamadas e notificações. Esse recurso está disponível lá nos ajustes do smartphone. Esteticamente, o que muda entre esses dois aparelhos é o tamanho do display. Ambos usam um painel OLED, sendo da Samsung para o Pixel 3 XL e da LG para o Pixel 3. Respectivamente, são telas de 6.2 polegadas com resolução de 2960 por 1440 pixels e 5.5 polegadas com resolução de 2160 por 1080 pixels. Ambos trazem suporte a conteúdo em HDR e trazem melhorias bem expressivas em relação ao Pixel 2. Essas telas estão configuradas para um padrão de cores mais saturado, mas também existe o padrão adaptativo. O mais legal mesmo é o modo de cores naturais, que mantém um aspecto mais fiel até mesmo para quem curte editar fotos direto do celular. As imagens que são reproduzidas no Pixel 3 e 3 XL são muito boas. Os pretos são profundos, há um bom balanço de cor e os ângulos de visão foram corrigidos. Só o brilho deles que não impressiona tanto assim. Sob luz solar, por exemplo, é muito bom deixar ele sempre no máximo, que é para tentar enxergar alguma coisa. Mas é óbvio que a gente não ia esquecer desse Note gigante implorando por atenção. Você até pode esconder ele nas configurações, mas então perderá espaço útil de tela. Assistindo vídeos no XL, por exemplo, você sempre vai ter esse aspecto esquisito com bordas desproporcionais. Só que, falando sério, quem quer um celular com display maior talvez não se importe tanto assim com o Note numa hora dessas, né não? A Google também melhorou os alto-falantes nessa nova geração. Eles contam com um bom controle de volume e os graves são perceptíveis até mesmo nos mais baixos, o que é ótimo para quem ouve um podcast ou quer deixar uma musiquinha ambiente tocando no celular. Duas outras coisas bem legais dos novos Pixels. Primeiro, eles contam com um novo motor mais fiel para vibrações, que dá uma resposta tátil mais interessante e é bem parecido com os novos iPhones inclusive. E os fones de ouvido dele, que agora são USB-C, são muito bem equilibrados e com bons graves, mas os microfones deles, parece que eles estão abafados o tempo todo numa chamada ou quando você manda um áudio no aplicativo de mensagem. É a única parte ruim dos fones. O Pixel 3 e o 3 XL são ótimos smartphones, mas eu vou te contar um segredo aqui, beleza? Eles definitivamente não estão focados em desempenho. A experiência de uso com esses dois caras é ótima, mas não fique esperando que eles possam segurar aplicativos em segundo plano, como no OnePlus 6 com 8 GB de RAM, por exemplo. Por outro lado, estas daqui são as especificações que a Google trouxe
para o Pixel 3 e para o Pixel 3 XL. Ele tem um chip Snapdragon 845, a GPU Adreno 630, ele vem sim com 4 GB de RAM, não tem nenhuma versão com 6 ou 8 GB, e opções somente com 64 ou 128 GB de memória interna, e como a gente já falou, não tem nem como você expandir essa memória com o microSD. Eles também vêm com Bluetooth 5.0 e o Bluetooth Low Energy, que é muito legal, e tecnologia NFC. E é claro, a gente não esqueceu, galera. Esses são os resultados de benchmark dos novos Pixel. Dá uma olhada aí. O conjunto de hardware dele claramente oferece uma experiência rica, mas é o software aprimorado que faz uma grande diferença. Dificilmente você se depara com travamentos, há a possibilidade de usar 2 apps ao mesmo tempo e, é claro, rodar aplicativos pesados não é uma preocupação. Como a gente já falou, eles não são voltados para desempenho bruto, e sim para uma usabilidade mais rica. Com o Android 9 Pie, por exemplo, a Google tenta ilustrar melhor como você pode equilibrar o uso do seu smartphone com o bem-estar digital, que inclusive já foi comentado por nós em um vídeo separado. Funções do sistema, como atender ligações, o Google Lens e até mesmo o Android Auto estão nitidamente mais funcionais. Para quem quer uma experiência rica de hardware e especialmente de software, com o Android puro nesse caso, os smartphones da linha Pixel claramente são indicados. A Google fornece inclusive 3 anos de atualizações do seu próprio software, o Android, com updates mensais para patches de segurança. E, por falar em segurança... Dentro dos novos Pixel ainda existe o chip Titan M. Ele é uma camada extra de proteção que garante mais segurança, por exemplo, no bootloader, adiciona criptografia aos aparelhos e tem novas APIs para verificação em apps de terceiros. A ideia da Google, é claro, é que o seu smartphone esteja de fato seguro. No Pixel 3, a Google também melhorou a sua abordagem de inteligência artificial. O aprendizado de máquina e processamento de dados, como explica a própria empresa, é feito de maneira confiável na nuvem. Ela promete melhorias de desempenho, na bateria e de usabilidade, inclusive com serviços de realidade aumentada e nas câmeras. Olha, se você já procura por um smartphone que possa durar mais tempo no seu bolso ou funcionando no caso, certamente deve escolher esse cara aqui, ó, o Pixel 3 XL no lugar do Pixel 3 menor. Respectivamente, eles têm 3.430 mAh e 2.915 mAh. A Google também trouxe suporte para o carregamento rápido e na caixa dele tem um carregador de 18 watts e o carregamento rápido por indução também está presente, embora ele seja, é claro, um pouquinho mais lento do que o carregamento por cabo. Olha só, com 30 minutos plugados na tomada, cerca de 50% das baterias já é preenchida, e a carga completa acontece em cerca de 1 hora e 30. Agora, no dia a dia, o Pixel 3 foi capaz de permanecer ativo por cerca de 17 horas, com média de tela de 4 a 5 horas. Já o Pixel 3 XL teve uma autonomia de 20 horas, com média de 5 a 6 horas de tela ligada. Já reproduzindo vídeos por streaming e com brilho máximo, a média de descarga por hora desses caras foi de 13% para o Pixel 3 XL e 11% para o Pixel 3. Nos novos Pixel 3, a câmera traseira tem 12.2 megapixels com abertura de f1.8 na lente e pode combinar a estabilização ótica e a eletrônica de imagem nas filmagens. Ele também tem um sensor para correção de cores que fica aqui, ó, do lado do flash do Auton, e também pode gravar em 4K com 30 fps, mas não em 60 fps, como vem acontecendo com os modelos mais recentes que são top de linha. Agora, aqui na parte frontal, a Google usa assim 2 câmeras, elas têm 8 megapixels, tá bom? A primeira tem abertura de lente de f1.8 com um ângulo de captura de 75 graus e a segunda é wide angle, com abertura de f2.2 na lente e abertura de 97 graus para fotos com mais amiguinhos ali ou mais objetos. Embora essas daí pareçam especificações relativamente modestas, a Google provou novamente o seu ponto. O software de câmera da companhia melhorou para um caralho.
Os novos recursos dos Pixel 3 são bem legais, começando pelo modo Super Res, que já foi visto em aparelhos de outras marcas. A companhia descarta a segunda lente para zoom ótico por uma solução que parecia bem mais impressionante no evento de lançamento. O HDR Plus, em conjunto com o modo Burst, faz uma captura de até 15 imagens, mas usa técnicas para combinar elementos de estabilização ótica de imagem para que as cenas estejam sempre ou quase sempre nítidas. Os filtros vermelhos, verdes e azuis que ficam por trás de cada pixel usam o tremelique natural da gente para capturar detalhes e informações, e então compila tudo numa imagem corrigida. O resultado não é perfeito e, claro, apresenta ruído, mas é uma opção viável para se aproximar dos seus objetos sem precisar de um segundo sensor. Além de fazer fotos em RAW, eles usam também RAW computacional, que faz a mesma mesclagem e absorção de dados para criar imagens mais ricas. E isso, claro, pode gerar discordância entre quem gosta muito de fotografar com o celular, já que um modo manual não está presente no aplicativo da Google. O modo retrato do Pixel 3 funciona muito bem com humanos, animais e objetos, embora sempre dê importância mais para o seu rosto. Os resultados são muito bons com o sensor traseiro, mas algumas áreas ainda apresentam falhas no recorte. De qualquer forma, você consegue ajustar a intensidade de desfoque e o aplicativo de câmera salva uma cópia sem esse recurso. Neste caso, o iPhone XR acaba se saindo melhor, por exemplo. A lente usada por esse iPhone é mais aberta, e o recorte também parece mais preciso em áreas como cabelo ou acessórios. Já em vídeos, o concorrente iPhone XS se sai melhor. A coloração é mais precisa e as imagens mais nítidas, enquanto que o Pixel tende a deixar tudo mais claro, perdendo nitidez em alguns casos, mas sempre resultando em cores mais opacas. Aliás, os microfones do Pixel são bem inferiores. Assim, considere que o Pixel é ideal para fotografias, mas não para vídeos. Ele, inclusive, tem menos opções para gravações com taxas diferentes. Já para fotografias de forma geral, os Pixel 3 e 3XL são definitivamente ótimos smartphones. Suas fotos ganham nitidez, um bom nível de detalhes, as cores são precisas e eles ainda contam com modos de HDR e alcance dinâmico melhorado. As câmeras frontais do Pixel 3 se destacam muito bem. Elas contam com o mesmo recurso de modo retrato, o HDR Plus e o cena noturna, e podem gravar em 1080p a 30 fps. Com fotos com um fundo desfocado, as câmeras frontais tendem a até mesmo resultados melhores do que o sensor traseiro. Os recortes são mais precisos, ainda que bugados em algumas regiões, mas a coloração também é bem acertada. Já o tal modo de cena noturna, sendo bem direto, funciona ridiculamente bem. Aliás, ele funciona bem até demais. As suas fotos noturnas ficam tão claras que, no caso, às 20 horas lá no centro de São Paulo, a iluminação parece mais ao meio-dia. Ele até pode resultar em imagens limpas, mas ainda com ruído, só que com claridade e detalhamento absurdo em locais internos. Já em cenários externos, porém, você até pode arriscar no HDR Plus que o resultado já fica bem bacana e menos artificial. Só que ainda falta falar uma coisinha sobre o modo cena noturna. Galera, é importante acrescentar também que o modo Night Sight, ou modo de cena noturna, está em fase beta, portanto podemos esperar por resultados ainda mais interessantes no futuro. Mas o grande ponto é que boa parte desses resultados parece muito artificial. As fotos certamente ficam mais nítidas, com menos ruído e mais detalhes, e as sombras são realçadas, mas isso também vai depender do cenário, pois você vai precisar segurar firme o smartphone por mais tempo para que ele conclua essa sequência de imagens. Essa sequência, é claro, funciona de maneira bem semelhante ao HDR+. Ela é uma espécie de longa exposição, que assim como em outros recursos da Google, faz uma combinação de elementos no próprio cenário para gerar os arquivos de modo mais limpo e em locais com baixa iluminação. É por isso que esse modo está gerando tanto buzz. Por fim, a Google ainda traz recursos como o Cabine de Fotos e o Playground, que usa a realidade aumentada para adicionar personagens famosos e objetos nos cenários. A ideia da Google com o Pixel 3 é tornar os seus momentos de fotografias cada vez mais simples. E olha, os caras conseguiram mesmo. Em cenários onde o pôr do sol, por exemplo, já está bem lá no finalzinho, você ainda consegue extrair uma boa iluminação e cores nítidas, mas tudo graças às melhorias computacionais adotadas pela Google. O foco automático dos smartphones é bom e rápido. O modo Top Shot ainda pode indicar fotos melhores, já que o dispositivo consegue fazer fotos antes e depois do seu clique, e os resultados, em suma, são muito bons.
Os celulares da linha Pixel 3 refletem bem a maneira que a Google tem trabalhado nos últimos anos. As melhorias são em pontos funcionais para os usuários, e a companhia entregou sim produtos de ponta. Mas, é claro, é preciso notar algumas coisas. Primeiro, que eles não têm expansão de memória e nem a entrada P2. Segundo, que eles têm menos opções para gravações de vídeo. Terceiro, eles ainda pecam na gravação de áudio. E quarto, não há um modo de leitura facial, mesmo com aquele note gigante do Pixel 3 XL. E olha, esse último ponto aí até que não chega a incomodar tanto, já que o leitor biométrico segue firme, forte e mais seguro nos dois aparelhos. A gente também viu alguns bugs por aí. Relatos indicam que eles podem ser arranhados com facilidade, o que não foi o nosso caso, ainda bem, e até mesmo que as fotos que você tira não estão sendo salvas. A lista de bugs pode realmente ser grande. Aqui conosco, o Pixel 3 menor chegou a reconhecer rapidamente o fone USB-C como carregador. A Google, claro, deve corrigir todos esses problemas em breve. A grande questão é que a gente tem visto esses fenômenos com mais frequência. Essa betalização, entre aspas, que seria um termo bem aleatório para explicar esses bugs desnecessários já nos lançamentos, precisa parar. E é claro, não que alguns desses bugs sejam necessários, né? Só que agora, falando do que há de muito massa nos novos Pixel, a gente tem um design muito bonito e agora com certificação IP68, embora eles não estejam tão preocupados assim com aquelas bordas. Depois a gente tem uma experiência de software muito boa, mesmo que alguns recursos ainda não estejam disponíveis no Brasil. Outra coisa, ele tem 4 GB de RAM e isso é bom, só que não espere por aquele desempenho super bruto. As telas e saídas de som foram também melhoradas e as câmeras, galera. O principal ponto dos novos Pixel, é claro, são as câmeras, ou nesse caso, a câmera. Apenas um único sensor na traseira, apoiado pelo software e por recursos de aprendizado de máquina, faz desses caras aqui alguns dos melhores celulares para fotografia da atualidade. Muita coisa ainda precisa ser melhorada e também adicionada, e não, eles não são perfeitos. Mas se você tem por aí um Pixel 2, por exemplo, não precisa se afobar. Boa parte desses recursos vai sim ser levada para o modelo do ano passado, então é só esperar. Bom, se você procura por um smartphone com a melhor experiência de software no Android, com a interface e a experiência também pura, de verdade, eles são ótimas opções. Mas olha, se você procura por mais desempenho, é melhor dar uma espiada em outros modelos com 6 ou 8 GB de RAM e especificações um pouquinho mais fortes. A propósito, na opinião deste aqui que está falando para vocês, o Pixel 3 menor ganhou vários pontos. Ele tem literalmente todos os recursos do Pixel 3 XL, só que sem aquele notch enorme e com uma tela menor também, o que faz dele um celular compacto de muito respeito. O preço desses caras lá fora nos Estados Unidos começa em $800 para o Pixel 3 e $900 para o Pixel 3 XL. Mas e vocês? Curtiram os novos Pixel? Preferem os Pixel do ano passado? O que vocês acharam desses novos aparelhos? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre a Google, sobre os novos Pixel. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso ainda, e para conferir a análise completa com mais detalhes, mais fotos e mais informações, é só correr lá no canaltech.com.br, que inclusive tem a ficha técnica completa dos dois para vocês. Valeu, tchau, tchau e até a próxima!